Boa noite! Somos do time de propósito aqui em Belo Horizonte. Toda quinta-feira nós temos uma aula com a Karina, que é aromaterapeuta, psicoaromaterapeuta, consultora de bem-estar, que está cada vez mais nos informando, abrindo os nossos olhos, né, para as nossas emoções, mas qual óleo nós podemos ficar cada vez mais conectada com essas emoções e viver em paz, né? Feliz, que é isso que a gente quer. Para a gente começar, vamos lá? Eu sou a Renata Silva, só apresentando aqui. Antes da Karina se apresentar, vamos pegar um olhinho, se vocês estiverem aí, colocar uma gotinha na mão, uma mão na outra, fecha os olhos, cheira bem forte. Eu peguei aqui o peppermint, ele me dá energia, me dá alegria, é um óleo que ajuda em dores de tensão e para quem não conhece, é o hortelã-pimenta, né? E vamos começar. Karina, eu vou compartilhar a tela e você já pode se apresentar. Seja muito bem-vinda e muito obrigada por mais uma aula maravilhosa, que eu sei que você é fera. Obrigada, Rê. Eu gosto muito de estar aqui. Cada dia que passa, isso me faz um bem enorme estar compartilhando conhecimento. Meu nome é Karina Maia, como a Renata já me apresentou, sou aromaterapeuta e psicoaromaterapeuta. Muita gente pergunta o que é psicoaromaterapia? É uma linha da aromaterapia desenvolvida para te dar uma estrutura nas suas emoções, através dos óleos essenciais. Então, eu trabalho muito com a parte das emoções e dos sentimentos e como que os óleos essenciais podem te amparar nisso. E hoje a gente vai falar sobre luto. Luto não é só uma perda de um ente querido, de uma morte física, né? Luto é qualquer perda, seja ela uma perda de material, né? Eu tenho um caso que eu vou colocar aqui só para vocês entenderem, uma pessoa que entraram na casa dela, roubaram tudo, e ela entrou num processo muito doloroso, porque levaram coisas dela que eram muito importantes para ela. Então, houve ali um luto de uma perda de coisas materiais. Tem a perda de um ente querido, que é uma dor que se prolonga e que a gente tem que acolher e como acolher, e até quando, para você também não deixar que isso postergue demais e vire uma outra doença. E também as das emoções, é um término, uma separação. Tudo isso aí, a gente vai trabalhar a questão do luto, tá bom? Nessa aula. Então, vamos começar? É, deixa eu falar para colocar aqui. É, eu vou falar aqui primeiro sobre. Deixa eu ver. Vou ler são duas frases que, para mim, remetem muito à linha da psicoaromaterapia e para vocês entenderem como que os óleos essenciais são essenciais, tá? Não há doença do corpo que esteja separada da alma. E só agora que eu acho que as pessoas, isso aqui é Sócrates há 2.400 anos. E só agora que as pessoas estão tomando uma ciência disso, e a própria ciência tem colocado muito isso é, até dentro dos consultórios. O como que as emoções, né, o como que os sentimentos é que causam uma doença, e também você tem o poder de curar, entendeu? Então, está tudo dentro de nós, da nossa alma. Pode passar. Aí tem mais uma outra aqui que eu também gosto muito. Eu vou ler antes para vocês terem insights aí em relação do seu corpo mental com o seu corpo físico, como está tudo conectado, tá? Isso foi Platão que disse: o maior erro no tratamento das doenças é haver médicos para o corpo e outros para a alma. Quando acontece que ambas as coisas não podem ser separadas. Quer dizer, também só agora. A medicina integrativa é o quê? Agora que está acontecendo isso, de médicos estarem unindo informações, unindo conhecimento para atender um paciente e olhar para ele, olhar para a dor, olhar para o sentimento e para o corpo físico. Porque o que, que acontece quando você une os dois e também com o auxílio dos óleos essenciais?
Você não está ali só curando uma doença, você está, na verdade, evitando que ou essa doença que sempre se repita volte, ou também que você não somatize outras doenças. Então, quando você trabalha os dois, a sua saúde física e mental é outra, que é o que a gente vem sempre tentando ensinar aqui com o uso dos óleos essenciais. Tá? É, Aí é uma foto, embaixo tem, na outra slide, tem uma foto lá, as emoções são reações químicas, eu já expliquei isso, falo sempre aqui. Aí é um neurônio, então o que que acontece? As emoções, quando você está passando por uma emoção, vão criar novas sinapses neurais. Se essa emoção é ruim, está descarregando no seu corpo, através dessas reações químicas, uma descarga elétrica negativa. Então, a gente colocou na outra aula lá. Você assiste 5 minutos de um jornal, cheio de notícias ruins, de coisas muito negativas. Para você tirar, eliminar aquilo do seu corpo, 5 minutos equivale a pelo menos 5 horas. Então, imagina 5 horas, quantas sinapses neurais e sinapses é, é, na célula estão acontecendo de acordo com o que você está se alimentando. Por isso que eu falo. O que você tem se alimentado? É, como que a sua alma está sendo alimentada? Então, é a gente cuidar muito disso. Isso não é besteira e hoje tem muito cientista, tem muito artigo científico comprovando isso. Bom, gente? Então, aqui, as emoções são reações químicas neurais provenientes de respostas comportamentais básicas e relacionadas à nossa sobrevivência. Aí, aqui, emoções. Quem já assistiu esse filme? Eu sou apaixonada, tá, gente? Pelo um e pelo dois. É, emoções e sentimentos são a mesma coisa? O que vocês acham? Que emoção é a mesma coisa que sentimento? Olha para você ver. Não é. E o que acontece? Eu e Renata sempre conversamos sobre isso. As pessoas estão no piloto automático, elas não estão sabendo nem identificar suas emoções, nem saber se está triste, se está com raiva, se está feliz, se está eufórica. Sabe, está uma loucura e não conseguem enxergar o tanto que isso tem afetado o corpo físico. Então, por isso que a gente bate na tecla, vamos olhar para dentro, vamos nos conhecer, vamos entender qual sentimento está passando naquele momento e saber trabalhar ele. Então, aqui, emoção. Expressamos instintivamente e externamente através do corpo. Sentimentos, vou falar diferente. Sentimentos faz parte do mundo interno. Estão alinhados com a mente. Então, quer dizer, emoção. A raiva é o quê? O medo é o quê? São emoções. Elas podem vir à tona a qualquer momento, de acordo com o externo, com o que acontece de fora para dentro. Isso é uma emoção. Então, tudo que vem aí de fora, você tem que saber entender que aquilo ali você pode controlar. É uma emoção sua, você pode controlar. Você tem autocontrole e autorresponsabilidade para isso, né? Começou a vir uma emoção, seja ela da raiva, do medo, da tristeza, você consegue, com autoconhecimento, começar a controlar. E sentimentos faz parte do mundo interno, são alinhados com a sua mente. Esses sentimentos vêm muito da primeira infância, né? E que fala, por exemplo, tem até um livro que eu gosto muito que fala os cinco traumas de infância e tudo mais. Acho que é isso. E aí fala, que é o quê? É o sentimento de rejeição, é o sentimento de injustiça, é o sentimento de abandono. Isso é sentimento. Aí eles são mais difíceis de ser tratados porque eles são muito silenciosos. E a gente acha que nem tem, por exemplo, sentimento da injustiça é um sentimento muito difícil de diagnosticar. E a gente tem que saber trabalhar porque são esses sentimentos da primeira infância que não nos deixam conquistar e ser quem somos. Então, você não tem permissão para ser quem você é, você não acha que você não tem a capacidade. Então, tudo isso vem dos sentimentos. Então, a diferença aí entre um e outro, tá bom? Ter consciência de como se sente e reage diante de cada emoção
é fundamental para manter o equilíbrio e dominar os sentimentos negativos. E isso faz todo sentido. Eu vou falar de um óleo que eu não ia falar aqui agora, mas é inevitável não falar dele, que é o Balance. Porque o Balance vai trabalhar justamente isso. Ele te volta, na hora que você inala, né? Embala, ele, na hora que vem uma emoção, qualquer emoção, ele te volta para o centro. E aí ele te faz, peraí, que sensação é essa? Sabe, eu falo, o Balance é o contato é 10. E o contato é 10 faz uma diferença gigantesca, tá? Então, a gente começar a fazer uso direto, diariamente de um balance, ele equilibra muito as nossas emoções. E o equilibrar as emoções evita muitas doenças futuras, tá? Então, as emoções, classificações diversas, né? As emoções de fundo. Eu não vou entrar muito nisso aqui, não, gente, que é mais profundo e acaba que vai prolongar muita aula aqui. Você acha, Renata, que eu leio aqui esse slide? Passa, É, vai tem, passando, né? Vai passando. é porque aqui vai falar de emoção de fundo, emoção primária, emoção secundária, e aí fica um pouco mais complexo e foge um pouco do que As feridas é, emocionais da infância é legal de você falar. e é elas que eu ia falar agora, eu só ia pular o outro, porque eu acho isso muito importante. É da Alice Bourbeau, esse livro, tá? E ele chama Feridas Emocionais da Infância. Estava querendo lembrar, é esse livro, tá? É um livro muito, muito, muito bom, onde você consegue identificar uma ferida de rejeição, ninguém me aceita. Ferida de abandono, não sou boa o suficiente. Então, assim, vou explicar. Primeiro. Ferida da rejeição, ninguém me aceita. Então, na vida adulta, você acaba, claro que é inconsciente, tá, gente? Mas você acaba desenvolvendo o não merecimento. Eu não, ninguém me aceita, quer dizer, então eu não mereço isso. Se vier, acostuma de muitas das vezes começar a vir coisas boas e inconscientemente você boicotar por causa dessa ferida da rejeição, entendeu? Porque não é bom o suficiente, ninguém me aceita. Bom, feridas do abandono, aí as feridas do abandono, não sou bom o suficiente. Aí o que que gera essa ferida do abandono? É aquela pessoa que quer agradar todo mundo na vida adulta. É aquela pessoa que não sabe dizer não. É aquela pessoa que se subjuga para estar ali, para ser aceita naquele lugar, para ser aceita com aquelas pessoas, que não consegue colocar as suas opiniões, impor as suas opiniões. Eu trabalho muito com pessoas que não conseguem dizer não, e é totalmente linkado com essa ferida do abandono, tá? E a ferida do abandono, gente, ela é complexa, porque não quer dizer que foi um pai ou uma mãe que abandonou. Foi para um, né, foi adotado ou foi abandonado. Não é só isso. Para você ter ideia, depende de como a criança encara aquilo. Por exemplo, quando tem dois irmãos, o mais novo acaba tendo que ter mais atenção, ou tem um irmão mais novo que sempre teve mais problemas de saúde. E aí a mãe tem que dar mais atenção para esse irmão. Aquela criança pode desenvolver, sim, uma ferida de abandono. Mas não quer dizer que a mãe fez isso intencionalmente, entende? Mas é daquela criança. A mesma coisa, quando acontece, eu vou falar de um caso meu, tá, gente? Eu esqueci de buscar minha filha na escola um dia. E até hoje ela fala sobre isso. E eu vi que ali gerou um trauma nela. E isso, quem me conhece sabe como eu sou como mãe. E nesse dia, era uma ginástica, e aí ela não ia voltar de van. Ela estava entrando, tinha pouco tempo, e eu achei que ela estava voltando de van. E, eu, e aí ela foi a última a buscar, porque a escola não perto. E ali eu sei que eu tive que fazer todas, né, preciso usar algumas ferramentas de PNL com ela e tudo mais, para tentar desmistificar aquela situação que ali naquele momento ela se sentiu abandonada. Então, estou dando esse exemplo para vocês entenderem, gente, que não é uma coisa assim, da rejeição porque o pai abandonou ou a mãe da rejeição, porque o pai ou a mãe fez algo profundo demais para rejeitar aquela criança. Não podem ser episódios muito sutis, tá bom? Ferida da humilhação, que é uma ferida muito difícil de diagnosticar. Eu sou inadequado.
Quer dizer, é aquela pessoa, eu não sei se eu já conheceram alguém assim, mas eu já conheci. É aquela pessoa que ela acha que ela não tem gabarito para estar naquele lugar. É aquela pessoa que fala, não, não, eu aqui com as outras pessoas, não, não, eu, ah, não, não, fulano é muito melhor, ciclano é muito melhor. Não, eu nem tenho roupa para ir nesse lugar. Não, esse lugar nem, não me cabe. Então, assim, são muitas, muito característico da pessoa que tem ferida da humilhação, tá? Ferida da traição, eu estou no controle. Ferida da traição. Traição não é só traição entre homem e mulher, entre um casal, tá bom, gente? Você tem ideia, o simples fato de uma pessoa morrer e deixar a outra, ela pode desenvolver o sentimento da traição. Se sentir traída porque, né, por exemplo, na infância, o pai ou a mãe morreu e ela ficou ali sozinha, então ela se sentiu traída. Então, essa ferida da traição gera na pessoa, na vida adulta, o controle. São pessoas que querem manter o controle sobre tudo, justamente para não ter, esse sentimento da traição. Porque ela acha que vai ficar vulnerável. Então, quando você está no controle, você não fica o quê? Vulnerável, tá? Aqui a gente colocou uma frase para ficar uma coisa mais fácil de vocês entenderem e às vezes dar uns insights, umas fichas caírem e vocês se identificarem em alguma delas. Porque com certeza todo mundo tem pelo menos uma ferida aqui, gente. Não vamos nos enganar nem colocar o véu aqui, porque a gente está aqui justamente para falar sobre olhar para dentro e identificar suas emoções, tá bom? E ferida da injustiça, ninguém me reconhece. É aquela pessoa que foi muito anulada, né? Aquela pessoa que não foi vista, aquela pessoa que passou despercebida. Então, é uma pessoa que na vida adulta ela vai sofrer muito essa questão de não reconhecimento. E Ele colocou só ali uma abreviação. é tão profundo isso que o ninguém me reconhece, quer dizer, eu não consigo nenhum reconhecimento dentro num cargo de empresa. A pessoa pode ter um potencial enorme, mas ela tem essa ferida e essa ferida não deixa ela chegar num cargo mais alto. Dando um exemplo aqui para vocês entenderem um pouco. Se tiver alguma dúvida, pode chamar aqui ou levantar a mãozinha, tá bom, gente? Ô, Karina, Eu gosto. Ah, esse ninguém me reconhece é bem o filho do meio, né? Um filho pois entre é, bem três, aí colocado. tem o primeiro filho, que é o Bam Bam Bam, chegou, é o primeiro, a mãe faz tudo, a gente até brinca, né? Esse você leva, os quartos são maravilhosos. Aí vem o filho segundo, que a mãe vai fazendo os dois, né? Conciliando, ainda consegue levar ela, essa criança com um pediatra, né? E aí vem o filho, o terceiro, e a gente brinca que aí o do meio é esquecido, entre aspas, né? Porque o primeiro Muito é bem o Bam Bam colocado. Bam Bam e o último ele vai ter mais cuidados. E o filho do meio vai sobrevivendo ali naquele meio. E ele tem essa característica, né? De como ele não é visto dentro da família, né? Ele é aquele que faz o que precisa, o que sobra, vamos dizer assim, né? Ele cresce um adulto precisando dessa validação, né? E é Então, exatamente isso que você falou, né? E ele se sente a vítima o tempo inteiro, né? É a vítima, ninguém me reconhece, eu não tenho... E com isso, como a mente dele vai criando isso, né, Karina? É uma coisa tão interessante. Isso vai fomentando, isso vai crescendo dentro dele. Então, às vezes, é uma coisa que podia ter acabado ali na infância, mas ele vai repetindo essas palavras para ele mesmo, e aí tudo que você é, repete, o seu cérebro escuta, porque seu subconsciente não tem vídeo. E aí ele vai reforçando cada vez mais aquele lado negativo. E todos e só esses tem que um, você falou é muito importante, né?
muito. Nós todos vamos nos identificar com alguma dessas feridas. E para Talvez até todas, dependendo do nível que a gente está. Claro, mas eu falo pelo menos uma, porque eu escuto tanta gente falar assim, não, não tem nenhuma delas. Só na Uhum. negação, não quer olhar para dentro, porque olhar para É. dentro dói, tá? Mas se faz necessário, se você não quer futuramente, né, somatizar uma doença no corpo, tá? Muito Só bem para colocado, Renato. complementar aqui, para quem, como nós estamos falando de emoção, e você está falando lindamente sobre emoção, e uma coisa que eu prego muito para todo mundo, gente, é a vulnerabilidade, sabe? Aprender a ser vulnerável, né? Aprender a se assumir do jeito que você é, porque você, quando você tem consciência de quem você é, fica mais fácil de você melhorar. Então, aquele livro, A Coragem de Ser Perfeito, ele é maravilhoso. Se vocês não leram ainda, leiam esse livro, porque ela fala muito dessa vulnerabilidade, de você ver a sua fraqueza, né? Poxa, ninguém me aceita, eu passo por isso, eu quero que todo mundo me veja. Qual é a minha vulnerabilidade? E aí, poxa, mas por que que eu preciso tanto que alguém me veja? Aí, quando você sabe qual é a sua vulnerabilidade, é mais fácil de você se cuidar, né? Então, se eu preciso me fortalecer em algum sentido da minha vida, que legal, eu tenho aqui. Agora a gente tem óleo essencial, né? A gente pode usar vários óleos para qualquer questão que a gente tem. Mas é muito importante você enfrentar, né, as suas fraquezas, ser mais vulnerável e tá tudo bem, gente. É muito importante a gente aprender a gostar da gente, ter essa liberdade, né, Karina? Mas é só para dar um Sim, adendo aí. Vou passar para frente aqui. ô, gente, tem essa imagem aí do cérebro, que eu vou dar só uma pincelada também, mas é o registro do nosso inconsciente, tá bom? Quando eu falo com você, se iniciar um tratamento na sola dos pés com lavanda ou bergamota, o que que eles vão fazer ali? Tá vendo a ponta do iceberg? A lavanda, ela chega até naquele profundo, até lá embaixo. Ela vai acessar o mais fundo ali, né? E a bergamota, ela vem no mais raso, ela vem mais cuidadosa, sabe? Então, porque não é todo mundo que aguenta. E tá tudo bem. Então, assim, se você aguentar iniciar com uma lavanda na sola dos pés para um autoconhecimento, para se olhar, para se entender, tudo bem, ela vai acessar mais profundo. Só que a bergamota, ela já vai acessar ali numa parte é, mais rasa, tá? Mas que não quer dizer que ela vai funcionar menos. Então, aqui só para vocês entenderem, a gente, na ponta do iceberg, o que fica na consciência? Está vendo ali? Consciência. É o que fica ali, que é a ponta do iceberg. Então, é o raciocínio, a lógica, né? Percepções, pensamentos. Então, tudo isso você está ciente do que está acontecendo. Aí aqui vem, antes de chegar no inconsciente, um consciente mais profundo. Então, a gente vai ter aqui memórias, porque nem todas as memórias vêm à tona. Você tem que estar puxando ali para você lembrar, né, de algumas coisas. Porque o seu próprio cérebro, muitas das vezes, ele não quer, porque ele entende que você não dá conta de lembrar daquela memória. Então, o que que acontece? Daquela situação. Então, nem tudo vem à tona, ok? Fantasias também, lembranças também. E aí, no inconsciente, que é algo que aí a gente tem que acessar. E como que acessa esse inconsciente? Com alguns óleos essenciais a gente consegue acessar. Com sessões de PNL a gente consegue acessar. Terapia, né? A gente consegue. Então, eu falo, gente, pelo amor de Deus, todo mundo tem que fazer terapia, pelo amor de Deus. Nos dias de hoje, é primordial isso para você ter um mínimo de qualidade de vida. Então, pensem sobre, tá? Então, essa Mas foto aqui deixa mais eu só entrar aí de meio, que é uma coisa importante a gente falar, né? Eu tenho 53 anos. Há tempo atrás, pouquinho tempo atrás, se você falasse de emoção, você estava doida, entendeu? sim, Então, você procurar um psicólogo, você está doida. Você não tem a sua sanidade.
E é muito diferente disso, né? Você procurar um psicólogo, ele te ajuda a administrar suas ideias para que você viva neste planeta. Então, isso está mudando também. Por isso que as pessoas não gostam. Você falou no início da aula sobre as emoções e você falou que as pessoas têm um pouco de receio de saber das suas emoções. É tudo no automático. Porque se eu tenho uma dor de cabeça, eu vou lá, tomo um remédio e continuo a minha vida normal. Eu não sei por que que a minha dor de cabeça está acontecendo. Porque as pessoas não querem saber. Elas têm medo de saber qual é a emoção que ela está produzindo ali e gerando essa patologia. Então, isso é que é Uhum. muito importante. Por que que os olhos são bons na nossa vida? Porque eles ajudam a gente a administrar as nossas ideias. A gente entra nesse momento presente. E aí a gente fala, poxa, eu fiquei chateada com o que eu li naquela mensagem, daí eu gerei uma dor de cabeça. Então, você começa a ter o que você fala de quando você usa o lavanda, né? Colocar na frente do espelho, saber quem você é. E muitas pessoas correm delas, né? E o que você está falando é muito importante, porque você fazer as pazes com você que vai ser a sua prosperidade de tudo, né? E isso é cultural, né, Karina? Isso é muito cultural. A gente trouxe Totalmente isso de cultural. lá, dos nossos pais, dos E nossos aí, avós. e aí eu vou ter que trazer aqui para vocês né? Eu mesmo fiz uma publicação essa semana sobre dia 10 de setembro, que é o dia que eles colocaram para divulgar o número, né? Divulgar o quanto o suicídio está crescente no mundo. E o como que antes disso nem era falado, era totalmente velado e não podia nem falar o número de suicídios anual que acontecia. Então, para você ver, isso tudo está mudando. Por que está mudando? Porque a depressão é silenciosa. A maioria das pessoas que cometem suicídio, gente, você não consegue perceber que ela está numa depressão. Ela é muito silenciosa. Então, aqui a gente está falando de um todo. A gente está falando de ajudar o próximo, de observar o próximo. Olha, então, quando a gente coloca em xeque aqui as nossas conversas sobre as emoções, e o CIPREST é um óleo emocional, por isso que a gente está falando de todas das emoções aqui, a gente não pode estar calado em questão da depressão, que é o mal do século, que é o que vem crescendo aí de uma maneira enorme, principalmente entre os jovens, tá? Tô com uma cliente aí que perdeu uma sobrinha de 19 anos, só que isso está virando um assunto, gente, e uma notícia, um noticiário muito comum, e isso é muito triste. E como que a gente consegue começar a não entrar numa depressão? Conhecendo as emoções. Eu não estudei tudo que eu estudei à toa, gente. Eu tive 3 quadros de depressão. Eu não falava sobre isso. Hoje eu falo, por quê? Para as pessoas entenderem que do que eu estou falando, eu já passei. Quando você não conhece, não identifica, não diagnostica suas emoções, a probabilidade de se repetir é muito grande. Não estou falando só na depressão, num câncer, por exemplo. A somatizar um câncer, curou um câncer, daqui 2, 3 anos ele volta de novo. A mesma coisa de qualquer tipo de doença recorrente que vai voltando. Você não tratou a causa. Tratar a causa é tratar as emoções, tá? Então, aqui, emoções, resultado das emoções. A união da emoção com o sentimento causam impactos profundos na mente. Assim, é registrado no nosso inconsciente. Vou traduzir para você. Quando existe uma emoção, vamos lá, uma pessoa que se aflorou a raiva por uma certa situação, aflora um sentimento seu da infância. Estou falando aqui que seu malvado favorito tem cara de raivoso aqui, né? Mas, na verdade, ele não é raivoso. E aí, o que acontece? Ali, é, ele tem uma ferida de sentimento da infância, que é aquilo que a gente já viu ali. Então, acontece alguma coisa, alguma emoção que acionou um gatilho de algo da infância que ele passou, é esse impacto que vai dar.
profunda, um impacto profundo, que assim é registrado no inconsciente. Traduzindo, o que é isso aqui, gente? O gatilho, o famoso gatilho. É quando a emoção encontra com o sentimento. Sentimento é algo que foi lá da infância que a gente. Então, quando você trata as suas feridas lá da infância, o que acontece? Pode vir a emoção, mas ali o sentimento está, o seu sentimento está equilibrado, já está curado. Então, não há esse impacto. Então, não há o quê? Não há o gatilho. O gatilho para uma crise de ansiedade, o gatilho para uma depressão, o gatilho para todas as doenças mentais, né? Que a gente estava falando aqui, que entra também na primeira infância, que a gente vai montar uma aula sobre isso, sobre as crianças, o quanto que isso está certo. Então, aqui, é, passa para o próximo, Renato. Emoções. Só eu quero falar uma coisa do que você está falando, que é muito importante, que eu falei dessa vulnerabilidade, que você falou aí do suicídio dos meninos mais jovens. Isso conta muito, essa infância que os meninos são muito polidos. Os meninos não podem falar nada. Se eles choram, você está chorando à toa. Se eles falam uma emoção, você é muito fraco, se é isso, se é aquilo. Isso, gente, já começa desde criança. Aí, quando vem o adolescente não dá conta da fraqueza dele, que ele foi chamado, apelidado ali a vida inteira. Vai chegando, ele vai somatizando mais a tristeza de que ele não está conseguindo fazer o que ele queria, que está na mente, que o pai planejou, a mãe planejou, e aí chega esse momento tão doloroso para uma família, que é a perda de um filho nesse momento. Então, isso é muito importante. Liberte seus filhos, né? Deixe os seus filhos viverem. Aprenda a valorizar o detalhe do seu filho. Às vezes você quer, a gente olha muito para o filho dos outros, né? O filho do outro é melhor. Então, não, gente, olha para o seu filho, é aquilo que é seu, é ele que é seu, né? E se ele não é do jeito que você pensou, pode ser também educação que foi trazendo, é dele. A gente tem que aprender muito essa vulnerabilidade para a gente conduzir o nosso filho na luz, né? É muito importante que você está falando das emoções, porque você tá abrangendo várias questões e o mundo está sofrendo de emoção. A pandemia veio para mostrar o quanto as pessoas estão despreparadas para viver sozinhas, né? Muita gente correu, muita gente deprimiu, muita gente ficou com crise de ansiedade, muita gente sofrendo por causa da emoção. Então, se conheçam mais, né? Aproveite, olhe para o espelho. Está triste hoje? Entenda por que você está triste hoje. Se quer chorar, chora, mas chora ali. Acaba e vai para frente. Segue o caminho. Não fica lá sofrendo, não. Porque quando você enfrenta isso, é mais fácil de resolver. Esses suicídios que acontecem, muitos deles é isso, esse acúmulo de sentimento vai virando uma bola, vai chegando, a mente da pessoa é tão atordoada que ela não dá conta. Ela só tem aquele processo. E ali, só Jesus, né? Então, vamos lá, vamos continuar. É verdade, né? Então, eu vou colocar só a cena ali da Moana, a cena da Moana, para finalizar essa parte aqui dos sentimentos e das emoções, e a gente começar a falar do ciprés, que é como você escolhe se olhar e ajudar o outro a se olhar. É o que a Renata acabou de falar. É o exercício, são todos os exercícios que a gente buscar, sabe, para a nossa autocura e nos acolher, olhar para a nossa criança interior e dizer para ela o quanto que são aqueles adjetivos positivos, tanto que você é linda, inteligente, capaz, determinada, né? E esse exercício no espelho, que a gente até falou, Patrícia, também aquele dia, né? De pegar a laranja, e tem outros olhos também que fazem que é muito bom para fazer esse exercício, que é você se olhar no espelho ou se não, imaginar a você criança e falar para essa criança tudo que ela é. Que ela é linda,
se ela é gentil, se ela é inteligente, se ela é educada, se ela é determinada, se ela vai longe, se ela é um ser humano maravilhoso. Então, assim, é começar. Porque o que acontece? O cérebro não sabe identificar o que é real do imaginário. Então, todas aquelas feridas são feridas que foram empilhadas na nossa mente quando criança. Então, o que acontece? A gente tem que empilhar novas coisas. E o que é empilhar novas coisas? Quando você faz um exercício desse, você está empilhando novas informações no seu cérebro. Que você é isso, isso, isso. Você tem que fazer uma lista mesmo e começar a fazer essa lista, a falar para você mesmo, e como isso é um exercício PNL, como isso nos auxilia muito a quebrar essas feridas da infância, tá bom? Mais alguma coisa que completar, Renata? O que eu quero completar é o seguinte: nosso cérebro ele é neuroplástico. Existe um livro que é A Ciência da Biologia, Biologia da Ciência, que ele fala, ele explica muito claramente. Então, gente, se a sua infância não foi legal, não foi do jeito que você planejou, né? Todo mundo quer uma vida de maravilhas e às vezes não é isso que acontece. Às vezes a sua adolescência não é isso que acontece. Mas uma coisa eu posso te falar, a vida é daqui para frente. Então, às vezes você teve uma infância, nananã, você foi apanhou, nananã, chegou aqui, você está bem, você está feliz, você está vivendo, é daqui para frente. E o nosso cérebro ele é neuroplástico. Tudo que você trouxer de informação nova, você elimina aqui, te trouxe coisas ruins. Então é daqui para frente. Por que eu gosto tanto de óleo essencial? Eu conheci há 4 anos apenas, queria ter conhecido antes. Por que eu gosto tanto? Porque o óleo essencial ele ajuda você a trazer o momento presente. Ele não deixa você ficar viajando no que aconteceu no passado. Se eu estou nervosa agora, eu cheiro óleo acalma agora. Ele não vai deixar você somatizar as suas informações do seu inconsciente passado para o momento de agora. A Karine falou um negócio muito importante. A gente somatiza esse sentimento do passado junto com a emoção de agora. E aí você confunde, porque o cérebro ele não sabe o que é verdadeiro. Ele não tem televisão, ele não tem vídeo, ele só tem gravador. Então, tudo que você sente, toda a emoção que você sente agora e que você viveu muito parecido passado, ele acha que é a mesma coisa. Por isso que fica muito confuso. As pessoas vão e voltam na depressão, as pessoas vão e voltam na ansiedade, as pessoas vão e voltam nas patologias. Então, é aqui e agora. E lembre, traz informação nova para o seu cérebro. É o que a Karina acabou de falar. Se eu acho que eu preciso de validação, eu sou amada, eu sou feliz, eu sou a mulher fantástica, minha vida é maravilhosa. Se eu não tive minha mãe e meu pai não falou isso para mim, eu falo agora, porque meu cérebro precisa de informação nova. Se eu acho que eu não sou capaz, eu sou capaz, eu sou profissional, eu sou inteligente. É daqui para frente, é daqui para frente que vale a pena. É aqui que você constrói o seu futuro. Esquece, né? Eu falo assim, não tem jeito de esquecer, né, Karina? Tá ali. Mas se você der ênfase para o seu presente positivo, para um futuro bacana, você não vai viver com essas emoções que vão te depreciar, tá bom? Então vamos lá, Certo? continuando. Então, vamos começar a falar do cipreste. Cipreste, para quem não conhece, olha aí essa planta linda, maravilhosa. Ela é muito alta, e dá muito no norte da África, Espanha, Ásia, França e Marrocos. Então, só lembrando, a do Terra sempre tem do habitat natural os óleos essenciais. Isso faz uma diferença gigantesca na parte vibracional. E por quê? Olha que engraçado, esse cipreste, ele é conhecido em toda a aromaterapia, principalmente na Europa, como o óleo do luto, o óleo que trabalha o luto. Toda a Europa, se você procurar sobre qualquer estudo sobre cipreste, vai falar, é o óleo do luto, é o óleo que trabalha o luto. E é engraçado porque isso é desde os tempos medievais.
Nós estamos falando aqui de cemitérios da época medieval, que tem os ciprestes enormes e cedros enormes. O cedro e o cipreste, eles são primos, vamos dizer assim. Então, eles têm propriedades muito parecidas, ok? E olha como é que, quando as pessoas falam, mas o que tem isso de habitat natural? Não tem nada a ver, não. Se plantar a planta aqui, a planta dele. Não, tem sim, gente. A parte vibracional da planta faz toda a diferença no óleo essencial, tá? Então, pensa. Você acha que é coincidência? Os cemitérios todos, eles têm plantações, assim, antigas, muito, muito, muito antigas, de cipreste e de cedro, e que são óleos que trabalham o luto, né? Mas não é só o luto da morte física, né? Hoje a gente sabe que a dor do luto não quer dizer só que você perdeu um ente querido, mas nós vamos trabalhar aqui a dor. Por exemplo, vou falar de uma coisa simples a uma coisa muito dolorosa que é perder um ente querido. Mas de você, por exemplo, ter que tirar um filho seu de uma escola ou de uma cidade, você tem que mudar. Para aquela criança, isso é um luto. Sair de todo um meio dela de amigos, no meio que ela ali, ela conhece, que é seguro para ela, e ir para um outro ambiente, isso é um sentimento de luto e que ela vai ter que processar todas essas emoções. A mesma coisa, você está muitos anos no emprego e sai ou é mandado embora, que aí é um luto mais doloroso, né? Ou até mesmo você quer sair dele, mas você não consegue. Foram tantos anos juntos, é a mesma coisa em casamento, você quis se separar, vocês se separaram, mas não consegue desapegar. E aí o novo não vem. Então, o cipreste vem para isso, nessas emoções. No caso do luto, que é o que a gente vai falar primeiro aqui, só um minutinho, gente, eu pedi para as meninas falar. No caso do luto, que eu vou iniciar com ele aqui, o que acontece? E hoje, depois que eu anunciei que ia falar sobre luto, tem muita gente me procurando, querendo assistir a aula, pessoas que estão sofrendo com a morte de alguém há mais de um ano. E aí eu venho para falar com vocês uma coisa. Tem que sentir todos os processos que o luto traz, sim, ele vai trazer a raiva, ele vai trazer a melancolia, a depressão, a revolta, vão ter todas essas partes, ok? Mas a gente tem que entender, e é necessário você sentir todas elas para você passar por elas, ok? Só que você não pode postergar isso. E o cipreste, ele vem com a energia ali não só para a sola dos pés, você pode colocar tanto na sola dos pés quanto em difusor durante o dia, para desapegar. Então, o que acontece? Eu tenho um processo aqui, a pessoa que acabou de perder alguém, e tem alguém aqui que está assistindo a aula e acabou de perder um ente querido, eu vou sugerir que você, de imediato, use o cipreste, sabe? Justamente para ele se acalentar naquele momento. Ele é estruturado. Ele vai fazer você olhar para dentro, olhar para você, porque você precisa passar por aqueles momentos. Agora, se você já está há mais de um ano em sofrimento, hoje eu conversei com 3 pessoas diferentes, falando a mesma coisa. Tinha mais de um ano, tinha mais de um ano da morte, e a pessoa. Aí o que está acontecendo? A pessoa está entrando num processo de depressão. Ela passou por todas as fases do luto, não conseguiu lidar com o luto e está entrando numa depressão. O que esse cipreste vem fazer? A minha professora fala que o cipreste é um vô, sabe? Aquele vô sábio, sabe acolher, mas fala assim, agora está na hora. Minha filha, agora está na hora de você sair disso. Então, ele é o óleo que vai da introspecção, quem quiser anotar isso, cipreste, introspecção. Ah, Karina, mas ele é introspecção, mas é um óleo de ação? Sim. Por quê? Porque o cipreste vai fazer você olhar para dentro, para você ver, analisar tudo que você está sentindo, para depois você soltar.
Porque tem outros óleos que vão te jogar, né? É da ação, mas no caso do luto, você precisa olhar para dentro. Você não pode ir para ação, não, porque ali você tá, lá na frente vai ter consequência. Então, o cipreste vai se deixar introspectivo, as pessoas que costumam usar cipreste ficam mais fechadas, mais recolhidas, mas naquele primeiro momento, para fazer o exercício do desapego, tá? Então, para as pessoas que estão há mais de um ano aí com essa dor do luto, eu indico iniciar o protocolo, que é iniciar com lavanda ou bergamota na sola dos pés durante 10 dias. Eu falo de novo para vocês não esquecerem, tá bom? Que é um processo muito bonito de autoconhecimento. Então, se iniciar com a lavanda ou a bergamota, que você vai ver de acordo com a sua escolha olfativa. Depois vem com a laranja, porque a laranja vem relembrando você. O que a laranja você diz? Para essas pessoas que estão no luto, né? A pessoa que está no luto, ela não quer mexer em nada lá dentro. O guarda-roupa dela está uma bagunça. Está tudo bagunçado ali, ela não quer tirar nada do guarda-roupa. Quer dizer, ela não quer tirar ali, é como se ela não quisesse tirar ali todas as roupas do ente querido. Continua tudo lá. Ela não quer olhar para aquilo. Então, a laranja, ela vem se fazer organizar esse guarda-roupa. E na hora que ela coloca para olhar tudo, para organizar, eu vou separar aqui, isso aqui, né? Camiseta aqui, arrumar as gavetas do nosso inconsciente, né? Calça aqui, meia aqui. Então, no luto, vai fazer você olhar para todas aquelas situações, para todas aquelas dores, e aí depois você entra com o cipreste, que é maravilhoso, porque quando você já fez um processo de olhar para dentro, depois olhar e organizar tudo que tem dentro, e vem com o cipreste para soltar, deixar ir, desapegar. Cipreste é desapego, porque você tem que deixar ir. E muitas das Karina, vezes você não fala, oi. muitas pessoas que passam pelo luto, às vezes, têm o sentimento de que se deixar ir vai esquecer essa pessoa. Então, por exemplo, você tem um pai, uma mãe, seu pai morre. E aí você vive aquele luto eterno, porque tem que viver o luto. É o que você falou, são fases que você vai viver que é natural. E se respeite em relação a isso. Aí é o que você falou, chegou ali um ano, que eu já acho muito, mas tudo bem. A pessoa ela não quer soltar aquilo ali porque ela entra nesse luto eterno. E às vezes o sentimento que ela sente é que se ela começar a viver a vida dela, ela vai esquecer aquela pessoa, então ela vai ter mesmo, principalmente com pai e mãe, acontece muito, desrespeitar aquela pessoa que já se foi, né? Então é muito importante a gente deixar muito claro isso, que eu não vejo dessa forma, né, Karine? Eu acho que as pessoas. Porque o problema disso é ela adoecer, né? Então, Exatamente. e não é o processo, né? Se seu pai e sua mãe se foi, se, né? Eu ainda não perdi os meus pais, graças a Deus, assim, meu pai tem 93 e minha mãe tem 87 e eles estão aqui ainda, mas eu percebo, eu que sou terapeuta também, muito essa questão. As pessoas têm medo de viver a sua própria vida depois que isso acontece, por achar que é um desrespeito. E não é, gente. Cumpriu, cada um cumpriu, e agora você tem que cuidar da sua vida. É muito importante você cuidar da sua vida. Você vai deixar seu ente querido muito mais feliz se você cuidar da sua vida. Porque quando você fica ali preso a esse sentimento, você está adoecendo a cada dia. Sua mente, seu Sim, corpo. as pessoas que me chegaram hoje estão doentes, é visível. Exato. Ficam, E não aí, tem outro jeito. por que que eu falo, gente, como é belo quando você tem óleos essenciais para te dar suporte? Porque você está falando, é uma realidade, a gente fala, está na terapia, escuta, mas não consegue sozinho o processo. Então, o óleo essencial no inconsciente, por isso que eu falei, passou de um ano de luto, então começa a fazer o trabalho do protocolo, lavando o bergamota, porque o que que eles vão fazer?
você não está dando conta, mas a lavanda ou a bergamota vai te levar ali no poço artesiano para colocar para a consciência. Exatamente isso que você está falando e que a pessoa não consegue sozinha trazer para a consciência. Aí, naquele segundo momento, vem a laranja, que ela vai ajudar a fazer o quê? A tirar as coisas do guarda-roupa, a olhar para aquilo e entender, não, tá tudo bem, mãe, tá tudo bem, pai. Eu estou entendendo agora, sabe? Mas é com muito respeito, mas deixando ir. E aí vem o cipreste maravilhoso, que vai fazer essa parte do desapegar, mas não é um desapegar, não, é um desapegar muito sábio, por isso que fala que o cipreste, o cedro é o avô, sabe? Por quê? Porque ele vai vir trazendo essa energia do deixa aí, mas é um deixa aí com amor, que não vai causar isso que você acabou de falar aí, o autopunição e peso de consciência. Exato. Culpa, gente, traduzindo. Isso. Culpa. Então, assim, lembra do que eu falei, né, da neuroplasticidade do cérebro? Se não foi do jeito que você quis, né, tá tudo certo, porque a sua mente estava naquele processo. Então, Deus é tão misericordioso para nós, né? Seu pai e sua mãe não vai ser. Então, é daqui para frente. Se liberte, né? Você fez o seu melhor de acordo com o que você estava dando conta naquela época. E pronto, é daqui para frente, né? Constrói uma vida digna para você, que eu tenho certeza que você vai tirar essa palavrinha que eu não gosto muito de repetir, que eu acho que a gente não tem que viver com culpa, a gente tem que viver em Deus, né, na luz. Então, aproveite o cipreste, né? O cipreste, a Karina está falando dessa questão do cipreste da circulação, ele te ajuda a circular, ele vai te Eu ajudar a vou falar disso, libertar, né? maravilhoso. Nós temos óleos da doTERRA, que é o frankincense, nós temos o console e o forgive, que vem do kit emocional, a gente vai dar aula sobre ele, que é muito legal, que vai te ajudar a perdoar a você mesmo. O frankincense vai tirar essa emoção pesada de você para que você viva entrando com o cipreste e circulando os seus sentimentos. Exatamente. Passar aqui. Então, falando nesse momento aí, nesse primeiro momento sobre o luto, tá bom? Então, a personalidade do cipreste é o quê? Serenidade. Lembra do vô? Se a gente lembrar dos nossos avós, a gente vai sentir bem o que é essa serenidade. Consolador, forte, majestoso, porém simples e humilde. Então, imagine, essa energia do cipreste, né? Ele é sereno, ele é consolador, mas ele é majestoso. Aqui, ó, agora, pronto, já viveu o que tinha que viver, vamos para outra parte. Mas ele não faz isso de uma forma agressiva, ele faz isso de uma forma majestosa, simples e humilde. Então, eu falo, por isso que eu gosto tanto desse óleo, é um óleo que eu adoro dar aula sobre ele, até por outras coisas que eu vou falar aqui, tá? Então, a gente falou aqui do luto de morte de uma pessoa, de um ente querido, mas entra em qualquer uma dessas outras áreas que eu falei, tá bom? Qualquer tipo de perda ou qualquer coisa que você não quer soltar, esse preço vai vir fazendo isso muito bem. Então, vou passar aqui agora para aquela parte de indicação terapêutica, Rê. Eu não vou falar de todos aqui, eu vou falar dos principais, tá bom? Um, o principal desse pré, que é o que eu mais indico, e Renato também adora ele, é o sistema circulatório. O que que acontece? Ele vem trazendo, o que que é o sangue? O sangue é a alegria e a vida. Na linguagem do corpo, qualquer problema que você tenha relacionado ao sangue é a sua alegria de viver que está estagnada. Então, para e pensa. É, Pernas, vamos lá. Se preste excelente, excelente para pernas cansadas, varizes,
qualquer tipo de má circulação, trombose. Então, o que que é isso? O que que é uma perna cansada? Então, assim, você chega daquele dia que a sua perna não está aguentando seguir. Você quer que aliviar? Ou pega um cipreste e passa nas pernas diluídas. Você vê o que que acontece depois de um banho. É imediato, tá? É uma coisa muito rápida. E o que que acontece? Ele dá o fluxo, ele abre o fluxo. E o que que significa pela linguagem do corpo pernas cansadas, né? E vasos que é, não estão fluindo. Eu tô, tá tudo cansado demais, tá tudo pesado demais nas minhas costas. O que que eu preciso soltar? Aí, de novo, vem o trabalho da psicoaroma, que preste, vem para fazer você soltar. O que é necessário você soltar para a sua vida fluir? O que está pesado demais para você, que as suas pernas estão somatizando e está tendo cãibras, ó, cãibras, edemas, má circulação, veias, tá tudo. Então, você começa a se conhecer. Opa, eu estou com isso na minha perna. O que está pesado demais para mim? O que eu estou precisando soltar? Não precisa estar tudo no meu controle. Então, se preste a vir fazendo isso, tanto na parte. Por isso que eu falo, é lindo, gente. Olha pra você ver, ele vai trabalhar a sua parte física, porque se você passar se preste com um óleo de coco diluído na perna no dia que né, você está sentindo muito essa perna cansada, por exemplo, você vai ver quase que de imediato um alívio. Então, ele vai fazer aquele alívio imediato, o óleo essencial, mas ele também vai trabalhar na sua mente. Porque o que que significa? O que que eu preciso soltar? E o cipreste vai trabalhar isso, soltar, você usando ele na sola dos pés, ok? Então, em casos assim, eu falo, usa na sola dos pés 10 dias, mas também use no corpo, como uma forma de massagem, ok? Então, se você, peraí, Uma outra coisa legal do cipreste é a labirintite, né? Que é quando você perde o controle também, você desequilibra, e o cipreste ao redor das orelhas vai te ajudar muito, tá? Tudo que você precisa circular, inflamação no corpo, sinusite, e que vem do seu controle. Tudo que você. Gente, controle é uma ilusão. A gente acha que controla, controla nada, né? E quando você descobre que controlar é chato, que controlar dá peso nos ombros e que você da fala, poxa, artrite, deixa ele é, fazer, entrega, o que for bom vai vir para mim, né? Quando você consegue soltar um pouco, viver mais na leveza, o cipreste traz essa leveza para você, você vive tão melhor, né? As sim, dores, tudo vai embora. As articulações, os nodos, a artrose, perna inchada, passa ali no pé, né, Karina? Na planta do pé ali, ele vai subir, ele vai te ajudar. Se você é daquela, principalmente quando a gente vai envelhecendo, gente, quando você vai envelhecendo e você ainda quer ter esse controle eterno, controle, nossa, você vai rígido. sofrer demais. Eu falo pro meu pai Por, até hoje, pai, deixa eu te falar, por que que, entrega para sua filha e vai relaxar a sua aposentadoria. Porque por senão, que que as gente, vocês vão pessoas ficar têm, sofrendo. a mais velha tem artrite reumatoide, tendinite, toda essa parte muscular rígida é o quê? Falta de flexibilidade. Eu não quero soltar o controle. O que que você precisa soltar? O controle. E aí as suas articulações começam a movimentar novamente. Se preste bem para isso, movimento. Isso. Então, eu falo, ele é lindo porque ele vai trabalhar das duas formas. Você vai trabalhar passando na sua mão, aonde você tem alguma rigidez muscular e vai aliviar naquele momento, igual a Renata falou, que ela adora misturar ele com Deep Blue, e realmente é Deep muito Blue, bom. Lemongrass e lavanda. Quando você faz essa misturinha e passa na planta dos pés e passa para as pernas, você sente um alívio assim quase que imediato, principalmente para quem tem muitas varizes e fica queimando a perna quando você fica muito em pé,
né? Para quem tem aquelas veias grossas, aquilo ali dói, que é um horror, assim. Então faz essa misturinha, passa. Eu gosto de acrescentar o Deep Blue, porque o Deep Blue, além dele entrar no nosso sistema da corrente sanguínea, ele ativa o frescor. Então, aquela queimação, quem tem essa variz que queima, ele vai refrescar. E os outros óleos vão circular, vão ajudar você a deixar ir, né? É isso que é Está muito legal. perguntando, a Biana está perguntando aqui sobre trombose também, se é um trombo, né? Então, ali há o quê? Há um bloqueio, não tem fluxo de sangue. Então, se pressa, ele vai fazer essa fluidez. Quando qualquer edema, qualquer coisa que está bloqueando que o sangue circule, porque o sangue circular é a alegria da vida. Então, ele vai desbloquear isso aí. Então, ótimo para a trombose, ok? E para a sola dos pés também, na trombose. Mas lembrando que você tem que procurar ser um especialista, tá bom? Os Por favor, olhos, gente, eles são só óleo essencial, suporte. A suporte. gente está Aqui, ajudando você a usar os olhos também, mas sempre vai no especialista, porque às vezes as pessoas sim. confundem, né? A gente fala sempre aqui que nós somos consultoras de bem-estar. O que que a gente faz? A gente te ajuda a expandir a sua mente em relação aos óleos essenciais, de grau terapêutico, sim, mas sempre juntando essa emoção com o fisiológico. Então, muito importante, procura o seu médico, vê o que precisa ser feito, né? E utilize os olhos junto com o que o seu médico indicou, tá bom? Muito importante isso. E aí, Rapidinho, Fabiana? rapidinho. Pode falar. Caso seguinte, é uma cliente, né, que ela até comprou outros óleos por causa do irmão, né? Mas passar nos pés. Então, ele tá com trombose, ele tá ainda com trombo, né? Então, veio na hora, na mesma hora eu pensei nesse caso, né? Bom, que eu repasso para ela sobre esse preste, né? Pode passar Vai na planta ajudar. dos pés, vai ser muito bom. Sim, sim, sim. E ele já é mais velho também, você entendeu? A maioria Obrigada. desses problemas, tudo bem, acontece com os mais jovens, mas é muito comum tudo isso que a gente está falando aqui das pessoas mais idosas. E o cipreste funciona muito bem, não tem contraindicação para você passar nele, passar na sola dos pés, colocar no difusor. Ele é um óleo que a terceira idade pode usar sem problema nenhum. Tá? Agora, para também, uma coisa que eu adoro, é uma receitinha, podem anotar isso, porque o pessoal vive perguntando o que é bom para celulite. Ô, gente, se preste com grapefruit. Dilui aí num creme que você usa mesmo todos os dias, sabe? E começa a fazer uso nos locais para você ver. Você sente o negócio, sabe? Meio que formigando, assim, ativa a circulação na hora. Que ali é um conjunto de gorduras que são muito unidas e é muito difícil de quebrar, né? Então, ali não há um fluxo sanguíneo. E aí, ele é o linfático, aí ele vai abrindo, o preste vai abrir, vai soltar, é para soltar. Então, Celulite é uma reprodutor é normal. inflamação, né, gente? Celulite é uma inflamação, uma retenção que vai formando um buraquinho ali. Então, quando você faz esse. Deixa seu creme pronto, né, Karina? Inclusive, Isso, vamos aproveitar aqui, dia 19, agora de setembro, às 20 horas, vamos nos reunir na Casa do Terra de BH e vamos ensinar a fazer blend para o seu rosto. E aí é isso, pega um cremezinho que você tem, que é puro, não tem petrolato, não tem químico, coloca o grapefruit e o cipreste. Nós não vamos falar gotas, porque a gente não sabe o tanto de creme que você vai fazer. Qualquer coisa pode chamar a Karina no privado. E ó, aí você deixa seu creme pronto, terminou o banho. Sabe quando você sai ainda um pouco úmida? Usa essa parte agora e passa esse creme no seu corpo. Você vai ver que vai atuar ali na parte das coxas, do bumbum, na parte interna, que é onde fica muita celulite ali, porque circula pouco. Ali usa. Eu gosto muito de passar na planta dos pés, porque eu puxo para as pernas
e ele vai circular também, né? Então, É, gente, quando vocês usam óleos essenciais, você elimina 80% da sua farmacia natural, da sua farmacia dentro de casa, né? De sintético. Porque a gente te ensina a fazer facial, para o corpo, para o cabelo, para as unhas, para as emoções, para dor muscular. Então, assim, então, são inúmeras coisas. E eu sempre falo isso: se você não cuidar com óleos essenciais, que vai na sua emoção, você vai cuidar patologia com sintético, porque nós somos 100% emoção. A Karina deu uma aula aqui agora falando sobre isso. Nossa emoção é que gera patologia. Por que que eu amo esses olhos? Porque os olhos vão no meu sistema mas, emocional e intercepta e acalma, me traz para o momento presente. Dali eu não gero patologia. Pelo menos a gente, exatamente. né, vai vivendo cada dia melhor. Vamos continuar para terminar nossa aula. Tá. É um óleo. Eu esqueci de falar. Quem tem muita retenção de líquido, ele é sensacional. Se você colocar no difusor, pode passar no corpo, e no difusor, quem tem muita retenção de líquido, é questão de um dia para o outro. Você usa, você já sente a diferença. Tá? O cipreste é muito rápido, tá? A ação do cipreste, tanto no seu sistema, no seu emocional quanto no seu corpo físico, ela te dá resultados muito rápidos. Ok? Então, hemorroida. Pessoas que têm problemas com a hemorroida. Olha, é de um dia para o outro. Se você passa, já tem um resultado, mas é um resultado assim, muito, muito bom. Então, assim, sempre protocolo de hemorroida eu falo, se preze. E a hemorroida nada mais é o que é. O ânus é o quê? É o final. O que é que você já tá para soltar e você não consegue soltar? Tá lá assim, já está no final, já não, já resolveu na sua mente. Vou dar um exemplo para você, tá bom? Na minha separação, já estava tudo resolvido, e eu não queria soltar. O que apareceu? A hemorroida. Por quê? O que você não quer soltar envolve raiva, ali é uma inflamação muito grande. Ali do final, do que já está para você soltar e você está segurando. Então, seu corpo vai responder dessa maneira. Então, aí se preste na sola dos pés e no local. E no local é questão de, assim, 2 dias no máximo você vê um resultado muito bom, né, Renata? E se tiver alguma inflamação, por exemplo, quem tem artrose também, essas inflamações articulares que você está prendendo ali, né? Pode incluir orégano, né? Um ótimo óleo. E Sim. é isso, esse é o nosso ciprés ou cipreste, né? A do Terra tem esse óleo, é um óleo maravilhoso, ele é puro, totalmente puro. Pode usar na inalação, é um óleo que a gente não ingere, é um óleo que passa na pele ou difusor, né? E ele é muito bom para todas as questões que você quer mandar embora, circular, né? Então, tem uma inflamação de sinusite, passa cipreste. Tem infecção, passa cipreste. Ele é incrível, assim. E para dores, as dores emocionais, né? Que a Karina deu uma super aula aqui para nós. E o que difere a do Terra, né? A do Terra é o selo de pureza. A do Terra, ela passa por, os olhos da do Terra passa por 54 testes, onde deixa os nossos olhos extremamente puros, sem nada de químico. Então, com isso, você tem segurança e confiança para poder usar esses óleos. E, e aí é isso, né, Karina? E aí é isso. Então, eu vou só fechar aqui, tá? Com a psicoaroma do cipreste, e aí a gente encerra a aula, e se alguém quiser perguntar alguma coisa, né, Rê? E eu vou tirar uma É, foto, porque a sala tá bonita. tá bonita? Tá arrumando o cabelo aí, Nilmar? Então, vou tirar outra. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Karina? Para ela fechar, dar as considerações finais? Não? Não? Então, quem quiser anotar aí sobre o cipreste, ele é um sedativo das emoções, por isso que eu vim falando no início sobre emoções. É um excelente sedativo.
proporciona transições tranquilas. Então, qualquer tipo de processo de mudança, transições, fechamento de ciclos, em que haja corte, o cipreste vem como nenhum outro, ok? Conforto e entendimento das perdas, tanto físicas, materiais ou emocionais. Então, precisa se entender para você conseguir deixar isso. Fortalecedor interno, que é o que eu falo, que precisa olhar para dentro, ele traz a introspecção para isso, traz energia de posição vindo do interno, tudo é do interno, o trabalho é muito de dentro para fora. Traz paz interior, traz a palavra certa na hora certa, traz entendimento da palavra solidão, né? Pessoas que têm dificuldade de ficar sozinha é um excelente óleo, pode colocar no difusor. Devolve a tranquilidade e a harmonia da mente através da quietude e serenidade. Lindo, né, gente? Fala como foi uma Linda, aula linda desse prédio. linda. Pode tentar, Nilmara. Tá sem áudio. Pronto. Eu não tinha esse óleo, você acredita? Aliás, eu não tenho, né? Nunca pensei assim. E meu pai foi, né, final do ano passado. E então a gente está vivenciando ainda esse período. Minha mãe está com 83 anos, aí anteontem ela falou assim: Nossa, eu acho tão esquisito quando alguém fala que eu tô viúva, tadinha. É. E aí eu vou passar esse protocolo para ela e para mim também, claro. E aqui, gente, o cheiro é maravilhoso, tá? Aquele cheiro de mato. Sabe quando você vai pro meio do Ai, que mato? delícia. Tem cheiro de Ah, mato mesmo. E adoro. a minha mãe pode usar, né? Assim, claro Adoro. que o idoso Pode pôr é. no difusor, coloca, mistura o Exato. cipreste com um cheirinho gostoso, tipo, porque ele tem cheiro de mato, não sei se sua mãe vai gostar. Então, você pode colocar um laranja com cipreste, um peppermint com cipreste, né? Ah, sim. Coloca um óleo Ótimo. gostoso, hortelã verde com cipreste. Inclusive, é legal da gente falar isso. Quando você não gosta de um óleo, esse óleo é muito importante para você. Ele vai ter alguns benefícios que vai trabalhar você. Então, muitas vezes a gente tem aversão, porque a gente não quer melhorar, né? Consciente, a gente não quer melhorar. Você não Resiste, tem né? nada. Se a gente não tem nada, a gente vai melhorar o quê? Uhum, Então, Arraquel, verdade. quando você usa um óleo que você não agrada muito do aroma dele, coloca no difusor misturado com algum óleo que você goste, ou então passe nos pés com algum óleo que você goste. Porque aí esse cheiro não vai te incomodar, porque a gente não está aqui para você sofrer. A gente quer que você tenha prazer, bem-estar, né? exatamente. O que eu falo é a mesma coisa, na sola dos pés. Na sola dos pés para psicoaroma, eu não indico misturar o óleo. Mas, se você usou o cipreste te deu alguma reação, naquele momento você não está dando conta dele, está tudo bem. Pode me chamar no privado, que a gente vai fazer um outro protocolo e num outro momento a gente entra com o cipreste. Por isso que eu falo de alguns momentos do luto, não vir direto com o cipreste, passar primeiro pelas outras etapas que eu falei. A Raquel acabou de falar que perdeu tem pouco tempo o pai dela. Então, o que eu indico, não entra com o cipreste de uma vez, para ela entender o processo, a caminhada Começa com o dela. console. O console a gente vai dar uma aula sobre essa linha das emoções. Isso Esse óleo aí. é maravilhoso, gente. Ele tira a dor, ele tem 6 óleos dentro dele. E é muito importante para quem vive o luto trabalhar com forgive, para se perdoar, né? Principalmente se você vive naquela culpa que você deveria ter feito melhor. E às vezes não, você Uhum. fez o seu melhor naquela época. Quem cuida de pessoas, crianças, pessoas adoentadas, que é muito cansativo. Gente, é uma luta cuidar de uma pessoa muito doente. É muito difícil. Então, imagina, você vive aquele ali dia após dia, e a pessoa morre. Aí você acha na sua mente que você não fez um texto que você poderia fazer. Aí você fica se torturando, se culpando. Não é assim que funciona. Você fez o seu melhor naquele momento.
Nossa, Deus é tão misericordioso, ele não vai te punir, gente. O que pune é a nossa mente, a nossa culpa, né? A nossa cabeça. A gente começa a viajar dentro da gente mesmo, não precisa disso. Por isso que eu sempre falo, viva o seu presente com qualidade. Eu cuido dos meus pais, da minha mãe e do meu pai. Eu tenho cuidadora sim, porque senão eu adoeço. É muita coisa que a gente tem que fazer. E eu cuido das cuidadoras maravilhosamente. Todas usam óleos essenciais. Quando elas têm algum problema, eu estou lá junto para que elas cuidem dos meus pais com muita qualidade de vida. Para quando os meus pais se forem, eu ficar bem, eu ficar em paz. Então, é aqui e agora. Não adianta você não fazer o seu momento agora e chegar lá depois que eles se foram, você ficar se torturando. Não é, a vida foi feita para ser vivida com qualidade. A Nilmara perdeu o pai dela. Ela fez o melhor dela. Agora ela está fazendo o melhor para a mãe dela e seguindo o caminho, seguindo a vida. E os olhos, eles vêm para aí. Então, o console é muito bom, o frankincense é muito bom, né? E se você está mais tristonho, não está conseguindo se resgatar, tangerine, laranja, lemo, usa os óleos cítricos para te dar alegria. Agora, se você é daquela que está se culpando, se torturando, toda hora você pensa, não consegue desprender, se preste mais o forgive. Quando você passa forgive aqui no timo, ele vai ajudar você a se libertar da culpa, você se perdoa. Não é perdoar o outro, é se perdoar, né? Para você continuar a sua caminhada. A gente Ô, só sai Renata, desse planeta quando Deus quer, não é assim? Então, a gente tem que e olha viver o que coisa, melhor. e olha que coisa, né, você falar isso aí agora, porque quando você não consegue lidar com o luto e ele posterga, ele vira uma depressão. E um dos maiores fatores que desencadeiam a depressão é a autopunição. Aí, Autopunição, culpa. aí, tá vendo? Tá E muito você não ligado. consegue identificar que você está se culpando. Só em terapia. Exato, exato. Você não consegue, você fala, não, culpo não, você não consegue identificar. E é um dos maiores gatilhos para uma depressão pós um luto que não consegue soltar. Eu vou falar um pouquinho pior. Tem muita gente que tem, não estou falando que é o caso de vocês, mas eu conheço pessoas que não viviam bem com os pais. Eu estou falando de pais, gente, mas é a perda geral, tá? Às vezes a pessoa não vivia bem, não tinha uma relação legal, brigavam demais, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí aconteceu o luto, aí o que acontece? Toda depressão é porque meu pai morreu, ou porque minha mãe morreu. Entendeu? Aí joga a culpa. Quer dizer, não é esse o caminho, né? Por isso que é muito importante vocês aprenderem a ser mais vulnerável, a, a se enfrentar mais, né? Eu não sou o que eu acho que eu sou, mas eu sou assim e eu vou melhorar, porque aí fica mais claro na sua mente o caminho que você tem que trilhar, né? E você vive feliz, gente, não pode viver presa, né? Não é esse o propósito. A gente tem que viver feliz, a gente tem que viver em harmonia. Os olhos estão aí para isso. Se você está se torturando, use forgive, né? E se você está vivendo, para você, Nilmar, que está vivendo aí no luto, eu acho que você não está mais no luto, você está conseguindo seguir seu caminho muito bem, está vivendo muito Uhum. bem, seu semblante, seus olhos falam isso. Mas se você ainda sente ainda aqueles resquícios, passe o frankincense no timo, passe o console, né? Ele vai ajudar. A perda geral, não só a perda de alguém, né? Uma separação, a Karina viveu também. Passa, que você vai ver que você vai sentir mais leve. E o cipreste, gente, é muito importante vocês terem em casa, porque o cipreste ele faz muita diferença em tudo. Circulação, infecção, inflamação, tudo que a gente vive, tá Ô, bom? Renata, Ei, qual que é a diferença, assim, por exemplo, do console para o forgive? O forgive, são. você Ah, pode, o forgive você falou muito, né, para a pessoa se perdoar, a questão da culpa, e o console seria, consolar. Suporte. É Isso. tá. consolar. O que acontece é que, como eles são blends,
os óleos que contém dentro desses bentos que são diferentes. E aí ele vai trazer outros benefícios. Mas Ótimo. o console é um consolo, né? O que vai te Consolo. consolar nesses momentos que você não vê luz, que você É, fica só no sofrimento. E o forgive é aquele momento, nossa, mas aquela menina fez aquilo comigo, eu tô com muita raiva, não sei o que, passa, forgive. Ele vai dar leveza. Ele vai, daqui a pouco sim. você fala, ó, nem sei mais o que que ela estava me irritando. É, minha mãe É está sentindo muita impressionante. culpa, sabe? Então, acontece Porque, muito, acontece é, muito. porque meu pai, a gente teve que colocá-lo numa casa, porque Aham, ele precisava de todos os cuidados, assim, de noite e muito de perto, né? E até hoje ela fala, a minha culpa, eu sinto uma culpa, por mais que eu saiba, isso é ela que fala, que eu não aham. conseguia cuidar dele, mas a culpa é muito grande. E ela E está aí, deprimida. exatamente, eu ia te falar isso agora. Essa culpa é dela. Você não pode, não adianta você falar. Mas o óleo consegue ajudar. Se você começar a Sim, passar forgive todo dia nela, essa culpa vai dissipar. vai. Gente, nós somos assim, né? É, Qualquer coisa que acontece, a gente se culpa. Doeu, doeu. Só que quando a pessoa está viva, a gente consegue daqui a pouco ficar com raiva, daqui a pouco ir lá e falar, oh, você pode me perdoar? E quando morre? Não tem jeito. Não é. tem jeito. Por isso que a gente tem que aproveitar que a gente está falando aqui do luto, né, Karina? Trazer a vida, mostrar para as pessoas que a vida é importante. É aqui e agora, gente. Falar a última vez, né? Perdoe. Perdoe você. Quando você perdoa Uhum. você, você não lembra mais do que estava te incomodando, né? Sim, Porque às vezes a liberta, né? gente liberta, né? Separou, ah, que bom. Se tem filho, gente, a separação é só de corpos, porque vocês vão continuar vivendo e convivendo, porque a família existe, né? Se Uhum. separa de homem e mulher, mas a família continua ali. O vínculo, né? Então não pode ter raiva. Eu sempre falo, o casal que separa e fica com raiva, eles ainda se amam. Tem Verdade. que cuidar disso. Mas é isso, meus amores. Então vamos encerrar nossa aula hoje. Muito obrigada por todos vocês terem participado. Na Obrigada. quinta-feira estaremos aqui de volta. Ah, tu já tem tema para quinta-feira, Karina? Eu vou colocar lá no grupo, mas eu estou querendo falar da bergamota. Sabe Nossa, por quê? A excelente. bergamota, ela entra junto com a lavanda. E muita gente me pergunta, ah, Karina, eu não sei tanto sobre a bergamota, eu não dou conta da lavanda. Então, eu vou falar, já estou decidida aqui, eu vou falar da bergamota. Nossa, que aula! Vocês não podem perder. Bergamota é o óleo que nos ajuda em todos os processos da vida. Então é isso, Karina. Muito obrigada. Obrigada, Eu vou falando. Pode agradecer aí, fazer as obrigada a considerações. vocês, gente. É um prazer estar aqui. Está tudo bom para mim essas aulas de quinta-feira. Vai ser uma constante, tá? Então, toda quinta-feira a gente vai falando de um óleo essencial e o quanto, né? Não vou falar de blend, o quanto que ele é, aquele óleo pode mudar e assessorar em várias áreas emocionais. Tá bom, gente? Isso mesmo. Obrigada. O nosso intuito com essas aulas é aproveitar que a Karina ter esse conceito melhor dentro das emoções, trazer isso para a gente, né? A gente vai conhecendo a cada quinta-feira um óleo, a gente já sabe mais profundo do lavanda, a gente já sabe mais profundo do laranja, agora a gente está sabendo mais profundo do cipreste. E assim a gente vai familiarizando melhor com esses óleos, até mesmo para a gente ajudar os outros, né? Um beijo, Uhum. uma ótima noite para nós, né? E até Boa quinta-feira. noite. Qualquer coisa é só chamar a gente Boa no noite. privado, tá bom? Só chamar, viu, Obrigada, gente? menina.